Olá pessoal, Sérgio aqui falando da Tempermac. Amigos, como eu disse, vocês contribuindo com os likes, gostarem do vídeo, eu me incentivo mais em fazer mais vídeo e passar informações para vocês. Então, deem aquele like para ajudar o canal e vamos lá. Meus amigos, eu fiz um esquema aqui, eu montei esse desenho aqui e montei ele aqui de uma forma macro. Trata-se de da ligação do motor ventilador da unidade interna de ar-condicionado split. Independente da marca, vocês vão encontrar muitos circuitos com esta configuração. Existem outras, mas essa daí é uma configuração bem comum de se encontrar em circuitos das evaporadoras. Vamos analisar aqui nesse circuito. Eu fiz um desenho aqui de uma forma macro, agora nós vamos entrar em detalhes aqui de como é que funciona o motor. E se der defeito do motor não funcionar, o que nós temos que analisar aqui? Bem, deixa eu abrir meu programinha aqui de desenho e vamos lá. Deixa eu escolher uma cor aqui legal para a gente desenhar. Vamos ver esse vermelho mesmo. Então é o seguinte, pessoal, o que acontece? Nós temos aqui, primeiro nós vamos falar dos componentes, ok? Nós temos aqui o microcontrolador, que é um circuito integrado, que é o cérebro da placa eletrônica. Ele que controla tudo, todas as funções, manda ali em todo mundo. Ele ali é o gerente geral, o diretor e presidente, ok? Então ele que comanda todo o funcionamento da placa. Ok, meus amigos? Claro, existem algumas placas que esse microcontrolador tem uma memória EPROM que fica fora. Em alguns casos a memória EPROM fica dentro do próprio microcontrolador. Ok? Então nós temos aí o microcontrolador, controla tudo. Depois aqui abaixo nós temos o drive, que é um famoso circuito integrado chamado ULN 2003, que você entra com um sinal lógico, por exemplo, nível alto, ele sai baixo. Se entra o nível baixo, ele sai nível alto, ok? É um circuito integrado que normalmente controla os relés das placas, ok, gente? Controla o fotoacoplador, daí optoacoplador, e ele faz o controle principalmente dos relés e dos acopladores óticos que tem na placa do ar-condicionado. Temos aqui o fotoacoplador, que ele tem a função de separar circuito de baixa tensão do circuito de alta tensão. Então chamamos aí de baixa tensão as tensões que alimentam os componentes eletrônicos, por exemplo, o microcontrolador funciona com 5 volts, em alguns circuitos 3.3 volts, mas normalmente 5 volts. O drive aí, o LN 2003 recebe uma tensão de 12 volts. Então são tensões baixas, né? Só que esses circuitos eletrônicos, eles precisam controlar um motor que funciona com 220 volts. Então o fotoacoplador, dentro dessa peça, existe uma separação ali dentro. Existe um circuito que é como se fosse um LED e um fototransistor ali dentro do optoacoplador. Conforme a emissão desse LEDzinho, o fototransistor conduz mais ou menos. Mas de qualquer forma, ele tem a função de separar eletricamente um circuito do outro. Ou seja, o circuito de alta tensão, que é 220, para o circuito de baixa tensão. Ok? Em seguida nós temos o TRIAC, né, que é a peça que controla a velocidade do motor, né, a rotação, o funcionamento e a velocidade do motor. Temos aqui o capacitor, que vai receber uma fase de 220 e vai para o enrolamento do motor, ajudando no funcionamento do motoventilador. E, como não poderia de ser, o próprio motoventilador. Ok, pessoal? Então temos aí esses componentes que são os basicões aí que nós temos. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos entender como é que funciona isso. Quando o cliente ele pede para o ar-condicionado funcionar, que ele pega o controle remoto lá e aperta para ligar, ajustou a temperatura e apertou para ligar, esse microcontrolador, isso nós vamos ver
o objetivo final dessa aula, pessoal, é vocês entenderem como é que é o funcionamento desse ventilador e quando ele der defeito, o que vocês devem verificar. Então o cliente foi lá, colocou para funcionar o ventilador. Nesse exato momento, o microcontrolador vai mandar o ULN 2003, uma informação para o ULN 2003. Um exemplo, ele vai mandar 0 volts. Vamos supor que aqui tenha 5 volts, ele mandou 0 volts. Como eu falei, ele inverte o sinal. Se entra 0 volts, sai 5 volts. Foi aqui para o fotoacoplador. O fotoacoplador, ele pode, deixa eu mudar aqui a cor, vamos supor, ele está conectado ao terra. Esse meio terra aqui está meio esquisito, mas foi o espaço que eu consegui aqui. Então, ao receber uma tensão aqui, ele vai acender o LED interno e o fototransistor que nós temos aqui dentro vai passar a conduzir. Ele vai estar energizando, polarizando, melhor dizendo, o triac. Este triac, que recebe uma tensão aqui de 220 volts, ele vai liberar, como já tem a seta em vermelho aqui em cima, para o motoventilador. E óbvio, também tem uma fase, né, uma das fases do 220 vem para o capacitor e vai para o ventilador. Correto? Então, o caminho é esse aí que é percorrido. E para encerrar, o ventilador tem um sensor Hall, é um sensor magnético, que informa ao controlador, o microcontrolador, a velocidade, se ele está funcionando, e a velocidade do motoventilador. Então é importante essa informação voltar para o micro para ele saber se o ventilador está funcionando e se está com a velocidade correta. Okay? Então o caminho é esse aí. Agora vamos analisar, pessoal, defeito, que é o que nos importa aqui. Defeito. Se eu encontrar um motoventilador parado, eu vou aqui dizer, meus amigos, mais ou menos por uma ordem de hierarquia, tá? Do mais provável para o menos provável em matéria de defeito. Ok? Vamos lá. Bem, deixa eu botar aqui, escolher aqui para botar um desenho. Quando o motor ventilador não funciona, quando entra placas na minha oficina para fazer reparo, o que eu mais encontro é o capacitor com defeito. Em primeiro lugar, normalmente os capacitores são de 1 microfarad, 1,2, 1,5, 2 microfarads, os valores mais comuns, por 450 volts. Então a capacitância dele cai bastante ou ele abre, né? Muito difícil entrar em curto, raríssimas vezes. Então esse aí é o vilão número 1. O vilão número 2 costuma ser o fotoacoplador, o optoacoplador. Ok? Vilão número 2. Depois, em seguida, se eu tivesse que botar numa ordem de hierarquia, o triac, seguindo a mesma ordem de hierarquia, o motoventilador, depois o LN 2003 e por final o microcontrolador, que é muito raro esse tipo de problema ser o problema no microcontrolador. É muito raro. Então ele ficaria por último. Se todos esses itens foram verificados, tá chegando 220, as duas fases, ok, tu viu o capacitor, optoacoplador, verificou o triac, o motor ventilador e o drive, está tudo correto, então não resta outra opção senão você verificar, trocar o microcontrolador. Isso é muito raro, tá, pessoal? Muito raro. Em alguns casos você pode até acontecer de se programar, como já perguntaram assim, mas se é EEPROM que tem no microcontrolador, ou que tem no microcontrola, ou que trabalha junto com ele, pode dar problema? Olha, quando uma memória EEPROM dá problema, ele não vai fazer só parar o ventilador, ele dá uma pane bem grande aí no equipamento. Tudo bem? Então,
Ok, pessoal? Esses componentes e nessa ordem aí. Claro, tem que se verificar. Nisso que nós estudamos aqui, se o drive, o LN, está recebendo 12 volts da fonte de alimentação, tem que chegar a 12 volts aqui. Isso é importantíssimo que aconteça, ok? O fotoacoplador, você tem que verificar se está chegando, aqui é a alimentação, tá? do drive. Quando você dá o comando, você tem que ver também se o micro está mandando o comando para a entrada do LN e o LN está alterando aqui na saída dele. Um exemplo, se entra aqui 12 volts, se entra aqui 5 volts, tem que sair 0 volts. Se entra 0 volts, tem que ser 5 volts. Então é assim, ele tem que inverter. Então, quando você apertar lá o controle remoto, para fazer o ar-condicionado funcionar, verifica se há mudança, né, de nível lógico na entrada, e se essa mudança ocorrer, verifique se ela ocorre na saída, certo? Essa mudança, gente, se entra, por exemplo, sobre esse pino aqui, ele sai exatamente no pino oposto. Então, ok? Vamos recapitular aqui. Apertou o controle remoto, houve uma mudança de nível lógico, saindo do micro, entrando no LN. Saiu nível lógico, 5 volts, então tem que sair 0. Se tiver 0 volts, tem que estar com 5. Se estiver ocorrendo, beleza. Se não estiver ocorrendo, ou seja, o microcontrolador faz a mudança, mas o LN não. Então verifique só se tem alimentação. Se o LN estiver alimentado, então o problema é no ULN 2003. É o drive com problema. Porém, então, se houver a mudança na entrada ou houver na saída, você vai para o optoacoplador. Verifica se quando ele recebe, se há uma mudança, se há uma polarização dele para o triac. Ok? Você vai pegar o multímetro, colocar lá no gate do triac, vai acionar e vai ver se está vendo, se está sendo polarizado o gate. Se o gate estiver sendo polarizado, então nós sabemos que o triac funciona como uma chave, né, interna. Ele tem que passar essa fase para uma fase 220 para o motor. Então é simples, você vai, coloca o multímetro no gate, aciona lá o comando. Se houver uma polarização no gate e o motor não estiver funcionando, está entrando 220, uma fase, mas não está saindo, o triac pode estar com um problema. Tudo bem, pessoal? E o capacitor aqui, não podemos esquecer, vem com capacímetro, verifica a sua capacitância. Ok, pessoal? Então tá aí o circuito que faz funcionar o motor ventilador numa unidade evaporadora. O caminho está descrito e não é difícil, é simples. Para você que está iniciando, reveja esse vídeo aqui, faça algum esboço no papel, para quando inclusive você chegar na casa do cliente e quiser fazer uma análise ali, você tem aquilo mais ou menos memorizado, se for possível, tá? Se não, você pode fazer aqui uma consulta aqui com o vídeo. Ok, pessoal? Então, espero ter ajudado com essa videoaula. Se foi legal, não esqueça, dá aquele like para ajudar o nosso canal. Isso está me dando muito incentivo para fazer mais vídeo aí para vocês. Deixem nos comentários. Comentário é muito importante. Deixa um comentário, pelo menos um alô, um olá, como vai, né? Deixa os comentários aí para poder estar participando. Se você tiver querendo que eu faça alguma videoaula específica, se eu verificar que realmente essa videoaula que você quer pode ser útil para a maioria das pessoas, com certeza eu farei e colocarei aqui. Então, muito obrigado, deixem seu like, se você não é inscrito, se inscreva aí, clica no sininho para estar sempre recebendo novas informações, novas dicas. Gente, tem um site da Tempermac, que é o curso de refrigeração.com. Lá tem muitos casos, né, de oficina, de geladeira, micro-ondas, lavadoras, de ar-condicionado. Então, vou estar deixando na descrição o link, não deixam de visitar lá o site, que tem muito conteúdo bom lá. Muito obrigado, agradeço a todos de coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.